Tá gravando? As cifras multimilionárias que alguns clubes pagam para contratar jogadores não vai mais ser uma realidade para o Bayern de Munique. Ou pelo menos essa é a estratégia do clube para o longo prazo, gastar cada vez menos em contratações. E como eles vão fazer isso, sendo que o futebol está cada vez mais competitivo? Muito simples. Produzindo seus próprios jogadores. E com um investimento de 70 milhões de euros, o clube bávaro montou um dos maiores centros de treinamento de base da Europa. Veja, não é um investimento no centro de treinamento comum, aquele que todos os clubes têm para treinar o elenco profissional. É um centro de treinamentos exclusivo para as categorias de base. Sim, enquanto aqui no Brasil alguns clubes profissionais sequer têm centro de treinamento para o elenco principal, o Bayern de Munique fez um só para as categorias de base. E detalhe, ele é 3 vezes maior do que o CT principal do clube. Bora conhecer? Munique é uma cidade cosmopolita. Os turistas que visitam têm opiniões bastante diferentes acerca da região. Alguns adoram, outros nem tanto. Da capital de Berlim até a cidade do sul da Alemanha, você precisará percorrer cerca de 600 km. É o equivalente a viajar de Santa Catarina até São Paulo. A capital da Bavária abriga também a famosa Oktoberfest. E se você quiser comer um bom joelho de porco e tomar um copo gigantesco de cerveja, pode visitar a cidade no fim de setembro até outubro, que é quando a festa acontece. Munique possui temperaturas extremas. No verão faz muito calor e as pessoas procuram os parques para se refrescar ao ar livre. E no inverno, nevascas pesadas e temperaturas absurdamente negativas podem fazer um turista desavisado congelar. Mas calma, você não está no vídeo errado. Esse não é um guia turístico de Munique. A visita que a gente vai fazer por aqui é um pouco diferente. Vamos chamá-la de turismo esportivo, que eu nem sei se é uma modalidade de turismo, mas eu gostei da ideia. Então, por favor, eu peço que você se inscreva aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Inclusive, já deixe seu like aqui embaixo também. Assim você ajuda o canal a crescer e o próprio YouTube vai entender que esse vídeo é legal e vai recomendar para mais pessoas. Pode ser? A partir de agora, vamos juntos conhecer e passear pelas instalações do novo centro de treinamentos para as categorias de base do Bayern de Munique. Inaugurado em 2017, o CT está localizado na região norte de Munique e você pode chegar lá de diversas maneiras. Se você estiver pela região central da cidade, tipo no Museu da BMW ou na Marienplatz, pode pegar um ônibus das linhas 294 e 295 até a parada Neuenberg, que fica quase em frente aos prédios do Bayer Campus. O CT fica bem perto, a menos de 3 km da Allianz Arena, o estádio onde o time profissional do Bayern de Munique manda seus jogos. Mas se você estiver no centro de treinamento da equipe principal, em Sibnerstraße, o caminho até o Bayer Campus, que é o CT dos jovens, vai ser um pouco maior, cerca de 18 km. Mas não é apenas a distância grande da localização que separa os dois CTs. Eles também possuem uma distância bem grande entre um e outro do ponto de vista de modernidade e tecnologia. Seja bem-vindo ao Bayer Campus. É aqui neste lugar que as futuras estrelas do Bayern de Munique estão sendo construídas. Jogadores de potencial de Manuel Neuer ou Philipp Lahm estão sendo projetadas nesse exato momento na Ingolstadter Straße 272, que é o endereço do centro de treinamento das equipes mais jovens do Bayern de Munique. Aqui no canal, eu já te mostrei a estrutura de CT que o Retro construiu aqui no Brasil, e é algo impressionante por 2 motivos. Um, porque o clube nasceu apenas em 2016 e já tem uma estrutura milionária. E 2, porque a grande maioria dos clubes populares e campeões do Brasil sequer tem centro de treinamento para equipe profissional. E por isso, o que o time da Bavária está fazendo é algo realmente incrível. Tá, eles têm mais dinheiro do que a gente e simplesmente ficar comparando uma realidade com a outra não tem o menor sentido, eu sei. Só que tudo isso vai muito além do dinheiro, sabe por quê? Eu vou te contar, olha só. O Bayern de Munique investiu cerca de 70 milhões de euros em sua nova estrutura de treinamentos para as categorias de base do clube. No mundo do futebol, principalmente hoje em dia, estes mesmos 70 milhões de euros não são lá muita coisa. Jogadores bastante duvidosos custam até bem mais do que isso. Ou seja, o clube poderia simplesmente pagar esses mesmos 70 milhões de euros e comprar um jogador profissional já formado, certo? Errado. Os alemães do Bayern de Munique pensam diferente. Com esses mesmos 70 milhões de euros que poderiam comprar um jogador de alto nível, eles preferem investir em uma estrutura de
30 hectares que tem um mini estádio para 2.500 pessoas assistirem os jogos das categorias de base, 7 campos de futebol de tamanho profissional para treinamentos, um hotel com 35 quartos para os jogadores da base morarem no clube para não precisar se deslocar todos os dias, principalmente aqueles que moram bem longe de Munique. Há também um restaurante para oferecer todas as refeições do dia para os atletas, academia para construção de massa muscular e força e várias quadras poliesportivas para a prática de outras modalidades. Ou seja, é uma verdadeira cidade, a cidade jovem do Bayern de Munique, que oferece absolutamente tudo o que os atletas precisam para se desenvolverem e não precisarem se preocupar com absolutamente nada, apenas se concentrar em treinar, evoluir e absorver a cultura do clube bávaro. Com isso, o clube não está apenas desenvolvendo jogadores para substituir as lendas do time que logo vão se aposentar ou já se aposentaram, como o Manuel Neuer, o Philipp Lahm ou o Alaba, mas sim criar novas estrelas. Eles querem construir jogadores que realmente vistam a camisa do clube e que nasçam dentro da estrutura bávara. Eles querem construir novas personalidades que não precisarão viver à sombra de grandes jogadores anteriores e, obviamente, não querem depender de outros clubes para formarem jogadores e depois terem que comprar peso de ouro. Essa é uma estratégia voltada para melhorar a competitividade, descobrir jogadores e, claro, pensar a longo prazo. Afinal, o amanhã sempre vai vir e o clube sempre precisará reforçar o elenco principal. E nada melhor do que fazer isso de maneira sustentável usando a base, não é mesmo? A estratégia de desenvolver jogadores dentro do próprio clube, obviamente, não é revolucionária. Ou seja, o Bayern de Munique não está reinventando a roda quando quer encontrar promessas para o time principal. No entanto, um investimento em um centro de treinamentos exclusivo para crianças e adolescentes é sim revolucionário, pois esse é um indicativo claro que simplesmente comprar jogadores inflacionados está bem longe das prioridades do clube alemão. Eles não gostam da ideia de ter que comprar um jogador com um salário e um passe extremamente inflacionado, pois esse não é um negócio sustentável. Afinal, pense o seguinte: um jogador que custe 70 milhões de euros e que chega muito jovem ao clube, se ele tiver uma carreira longa, poderá jogar por uns 10 anos e pouco. Isso pensando bem alto, claro, se ele se adaptar, se ele corresponder aos objetivos do clube, etc. Agora, se você investe num centro de treinamentos os mesmos 70 milhões de euros, que foi o que o Bayern de Munique investiu no Bayern Campus, e em 10 anos consegue revelar apenas um jogador que possa ser vendido por 70 milhões de euros aos valores corrigidos, o que seria uma conta extremamente conservadora, o investimento já teria retornado. Agora imagine que em 10 anos, dezenas de jogadores podem se desenvolver para o time principal ou para eventualmente serem vendidos. Ou seja, é muito mais negócio, né? Inclusive, Dieter Reiter, o prefeito de Munique na época, disse que o investimento do Bayern custou menos do que meio Neymar, que custou 222 milhões de euros ao PSG quando se transferiu em 2017. Ou seja, tá muito claro que o clube alemão prefere muito mais visar o longo prazo, ser um clube formador, construir jogadores com uma cultura do clube e assim ser um clube altamente sustentável e vencedor. Não é que comprar jogadores está errado, pelo contrário, às vezes você precisa sim reforçar o elenco para começar a ganhar as coisas. Só que entre ter uma máquina de criar bons jogadores ou depender de dinheiro o tempo todo para comprar jogadores e montar um time forte, o time alemão certamente prefere pensar no longo prazo e construir um ativo muito mais poderoso, o que no ramo do empreendedorismo poderia ser chamado de equity, ou seja, geração de valor. Então, se você notar uma tal seleção aí fazendo novamente um placar tão elástico em cima de outra, ou continuar vendo a supremacia bávara na Bundesliga, não estranhe, pois não será por acaso. Acho que a gente tem muito que aprender com a forma deles de pensar. Afinal, o amanhã sempre vai chegar. Fazer milhões de dívidas para montar um time competitivo para 1 ou 2 temporadas certamente não está nos planos do Bayern de Munique. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.